Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para você nessa noite de sábado. Amém? Meu boa noite, cumprimento a todos, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Faço um convite, amados, a todos vocês que me acompanham neste momento, que para o que está fazendo, preste atenção na mensagem de hoje, porque é uma coisa que eu venho prometendo há muito tempo. A mensagem vai ser um pouco longa, vou tentar, dentro do possível, resumir o texto, vou deixar os versículos bíblicos todos na descrição do canal, da mensagem, para que vocês compreendam. Então compartilhe. Mais importante do que o seu like é você compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, porque a mensagem de hoje se trata de, o título, o maior engano nas igrejas evangélicas nas últimas décadas. Engano esses dados por líderes religiosos, ambiciosos, gananciosos, e com base única e exclusivamente na palavra de Deus, que está aqui aberta na minha mão, você vai acordar, despertar desse engano. Então, por isso que mais uma vez eu reforço o convite. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis o link dessa mensagem hoje. Porque tudo que eu vou trazer aqui é respaldo bíblico. Tudo tem texto bíblico. Sem isolar texto, contexto, vou explicar dentro da medida do possível tudo que for pertinente à mensagem, para que você compreenda da melhor forma possível. Amém? Como eu digo, esse é o canal da verdade, onde eu prego a palavra de Deus à luz da própria palavra de Deus, e é a verdade, que é a Bíblia Sagrada. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é com versículos bíblicos com historinha, como tem certas pessoas na internet. Porque faz a campanha do sangue do Cordeiro, porque Moisés ensinou o povo assim. Ele prega errado, de forma errada, porque isola um texto e assim, mistifica a situação, como também tem um cidadão que prega na internet, que fala a ceia do fortalecimento, porque o anjo foi lá, deu pão e água para Elias, ele caminhou 40 dias com aquele alimento. Então vamos fazer, isso só existe na cabeça dele, porque a Bíblia não fala, a única ceia que a Bíblia fala é a ceia do Senhor. Amém? Então não existe negócio de ceia de fortalecimento. Isso é invencionismo na cabeça de certos pregadores para te amarrar. E aqui é um canal para te trazer liberdade, libertação dessas amarras do inferno. Amém? Então, antes da entrada da mensagem, vou fazer duas perguntas para que você pensar fora da caixa, como se diz, ir além. O que é pensar fora da caixa, Morrom? É ir além daquilo que está no básico, do cotidiano. Vamos lá. Primeira pergunta: quais dos apóstolos do Senhor Jesus pertenciam à tribo de Levi? A tribo de Levi, todos sabem, com base no Antigo Testamento, era a tribo dos sacerdotes. A função dos sacerdotes, quando Deus, por meio de Moisés, na saída deles do Egito, a tribo de Levi fala, eles não tinham terra. Deus falou, eu sou a sua porção. Então, como eles não tinham tempo para arar, cuidar de animais, Deus estabeleceu a tribo de Levi para propagar a sua palavra. E aí Deus instituiu o dízimo, ou seja, a colheita de cada um, os alimentos que cada um colhiam e tal, nas suas colheitas, levavam a 10ª parte, ou seja, o dízimo, para a tribo de Levi. E a tribo em si de Levi tirava 10% do que eles recebiam dos irmãos para a família do sumo sacerdote. Amém? Então, Hebreus vai explicar que Levi, a tribo de Levi, deu os dízimos por conta disso. Amém? Então, qual deles, dos apóstolos de Jesus, era da tribo de Levi? Bom, com exceção de Paulo, Tiago e Judas, irmão do Senhor, não há ciência, não há conhecimento de quais eram da tribo de Levi. Paulo, ele fala que era da tribo de Benjamim. E como o Senhor Jesus veio da tribo de Judá, por promessa a Davi, que Deus fizera, então Judas e Tiago, que é irmão do Senhor, eram da tribo de Judá. Tirando esses três, não se tem conhecimento de causa quais as tribos dos demais apóstolos, inclusive de Simão Pedro. Amém?
Feita essas perguntas para realmente você forçar a cabeça dentro do que a gente vai começar a pregar agora. Então você pensa assim, né, realmente não há ninguém da tribo de Levi para receber dízimo. Porque o dízimo era para a tribo de Levi, para os levitas. Então Jesus, quando expirou e o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, ali acabou o sacerdócio. Embora em Israel a prática das sinagogas hoje, mas muitos dos judeus, né, não se tem ciência das suas origens. Eu digo de tribo, tá? Não é a origem de Israel não, é a origem de tribo. Tá? Já falei isso em outra mensagem, mas virei com novidades a respeito disso em breve, se Deus assim permitir. Dito isto, vamos à mensagem. Irmão Romo, qual é esse maior engano nas igrejas evangélicas nas últimas décadas? Isso vai te chocar, irmão. Está preparado? São os dízimos. Que isso, irmão Romo? Não só está pecando, não. Você vai compreender. Fique até o final da mensagem que você vai compreender. Inclusive, estou preparando um material, né? Então, a parte dele aqui que eu imprimi para ficar mais fácil para trazer a mensagem hoje, né? Que vai virar um livro como eu prometi. Infelizmente, não vou lançá-lo agora, tá? Mas em breve vai se tornar um livro. Eu vou deixar aqui no canal para que você tenha acesso a todos os textos, estudos, né, bíblicos e fora da Bíblia, você compreender determinadas coisas de forma melhor. Mas por que, irmão Romulo, o senhor está falando que dízimo é o maior engano? Muitas pessoas hoje abrem igreja com o intuito de viver do sangue e suor das ovelhas, dos dízimos. E como eu disse, dízimo foi feito para que a tribo de Levi, os sacerdotes, levassem a palavra de Deus. Eles não tinham tempo de arar, de cultivar nem nada, né? Então, vamos lá. Aí uma outra pergunta. Uma pessoa morta, ela paga dívida? Não, irmão. Claro, a pessoa já morreu, então você vai me entender muito bem. Romanos, capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Muita gente lê esse texto e faz uma alusão errada, não tem um entendimento errado. E acha que Paulo está comparando o casamento à união da igreja com o Messias, e não é isso. Embora ele use isso como exemplo, mas não é isso. Você vai entender melhor por quê. Vamos lá. Irmão, certamente vocês sabem, né? Romanos 7:1. Estou falando àqueles que entendem a Torá, o Antigo Testamento, a Torá, a lei de Moisés. Que a Torá possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Por exemplo, ele cita como exemplo, a mulher casada está ligada pela Torá a seu marido enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre para se casar, está livre de seu marido, ela está livre da parte da Torá que diz respeito ao marido. Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre dessa parte da Torá. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, também vocês foram mortos em relação à Torá, a Torá que instituiu o dízimo. Compreende? A lei de Moisés. Quando se fala Torá, a lei de Moisés, os mandamentos. Os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Conhecido no meio da teologia como Pentateuco, ou seja, os 5 escritos de Moisés. Aí vamos lá. Assim, meus irmãos, vocês foram mortos em relação à Torá, por meio do corpo do Messias. Não para que possam viver, para que possam pertencer a outra pessoa, isto é, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de poder dar frutos para Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a velha natureza, as paixões ligadas aos pecados agiam por meio da Torá em nossos membros, resultando em frutos para a morte. Mas agora fomos libertados desse aspecto da Torá, porque morremos para o que nos dominava, de modo que agora sirvamos de uma nova forma, provida pelo Espírito Santo, porque é o Espírito com letra maiúscula, não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. Romanos 6, 3, 4 diz: vocês não sabem que aqueles que foram imersos ou batizados, na sua versão, no Messias Yeshua ou no Senhor Jesus, ou em Jesus Cristo,
foram imersos na sua morte, por meio da imersão na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, de modo semelhante à glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Então vamos lá. Romanos 7, 1 a 6. E Romanos 6, 3 e 4 diz que se eu fui batizado em Jesus, se eu fui imerso no nome de Jesus, eu fui morto do aspecto da Torá. Se eu fui morto do aspecto da Torá, eu não tenho que dar mais dízimo, porque dízimo foi instituído para o Antigo Testamento, para a tribo de Levi. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Olha quantos versículos tem, não vou ler todos eles hoje, né? Tem muita coisa, mas eu vou resumir para poder não tentar enxugar a mensagem o máximo que possível, mas eu vou deixar todos os versículos bíblicos para você ler depois, meditar com calma, ponderar. Não, irmão, não está falando verdade? É isso mesmo? Não é? Enfim, aí vamos lá. Hebreus, capítulo 8, vou ler do 8 ao 13. É importante, amado, que você depois leia todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9 de Hebreus, tá bom? Só que eu vou ler alguns versículos chaves. Vamos lá. Pois, 8:8. Pois é Deus quem achou erro no povo ao dizer: vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. E ela não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito. Bom, rapidinho abrindo parênteses, que aliança era essa? Que quando Deus tirou o povo da terra do Egito, foi a lei de Moisés, a aliança de Moisés, por meio de Moisés, no Monte Sinai. Amém? Vamos seguir. Eu vou pular o resto dos versículos, vou ler só o versículo 13. Isso é uma profecia, né? O autor aos Hebreus está repetindo uma profecia que foi dada através do profeta Jeremias, que Deus promete isso, essa nova aliança por meio de Jesus. Aí o versículo 13 diz: ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga. Aí tu começa a pensar. Ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança, que é a aliança de Moisés, que está relatada no contexto do capítulo 8, se tornou a primeira aliança antiga. E tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Que é isso, irmão? Você está dizendo? Não, eu não estou dizendo nada. É a Bíblia que está dizendo a respeito da própria Bíblia. Amém? 9, Hebreus 9, 15 e 17, que diz: por causa desta morte, a morte do Senhor Jesus, no Calvário, ele é mediador de uma nova aliança, ou Novo Testamento, visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sob a primeira aliança. Os que têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna, vida eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidências da morte de quem o fez, porque o testamento só tem efeito no caso de morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Por isso houve a necessidade de Jesus passar pelo Calvário, passar pela morte. Ele, despojado de sua glória, desceu, se tornou homem, carne e osso, sentia fome, sede, suor, cansaço. E por meio do seu sangue, antes de sua morte, ele abriu a nova aliança. Ou melhor, ele outorgou a nova aliança. Ah, irmão, mas o senhor leu aí que é por das transgressões. Sim, as transgressões. E era uma transgressão se não pagasse o dízimo no Antigo Testamento. Então ele me libertou das transgressões. Entenda. Há outros textos bíblicos que eu não vou trazer porque não é pertinente a mensagem, mas essa liberdade que o Senhor Jesus nos deu não nos dá direito de viver uma vida de pecado. Se eu sei que aquilo é pecado, eu não vou fazer aquilo que a própria Bíblia desaprova. Amém? Romanos 15, versículo 4, que diz: porque todas as coisas escritas no passado
tinham a propósito de ensinar-nos, para que por meio do encorajamento do Tanakh, quando fala Tanakh é todo o Antigo Testamento, pudéssemos nos agarrar pacientemente à nossa esperança. Amém? Bom, há outros textos para a gente ler, para que você compreenda melhor. Então, amados, esse engano, pastor, não, tem que dar o dízimo, tem 10%, e tem pastores, né, outros que se intitulam bispo, ainda fazem pior. Né? Vamos fazer a campanha da dupla honra. Você não vai dar 10%, vai dar 20% do seu dízimo. Você já está, as coisas já estão bem baratinhas no mercado e tal, enfim, você ainda vai dar 20% para o pastor ficar mais rico. Não é para a obra de Deus não, amado. Eles usam esse artifício para ficarem mais ricos. Deus não está nesse meio. Amém? Isso é enganação, são falácias. Eles usam isso para, não, agora Deus vai me honrar 2 vezes mais. Se eu ganho 1.000, vou ganhar 2.000. Se eu ganho 2.000, vou ganhar 4.000. Se eu ganho 4.000, vou ganhar 8.000. Amados, fuja desse tipo de pregação. Amém? Gálatas 3, 24 a 27. Que diz: assim a Torá, a lei de Moisés, como eu li nos textos anteriores, serviu de tutor até a vinda do Messias, para que pudéssemos ser declarados justos com base na confiança e na fidelidade dele e nele. Agora, porém, tendo chegado o tempo dessa fidelidade, decorrente da confiança, já não estamos mais sob o controle do tutor. Quem era o tutor anterior? A Torá, que instituiu o dízimo. Então, Jesus, se eu fui batizado em Jesus, como eu li anteriormente, em Romanos 6, 3 e 4, eu fui morto para o aspecto da Torá. Amém? Atos 4, você pode marcar depois da tua Bíblia para ler Atos 2, 44 e 45, mas eu vou ler Atos 4, 34 e 35. Amém? Que diz, né? Eu já vi pastores pegando esse texto aqui, já está vendo, você tem que dar tudo para a igreja, você tem que vender tudo que você tem, da tua casa, teu carro, teu isso, teu aquilo, tudo que você tem. Aí você vai compreender o texto aqui agora. Nenhum deles, essa parte eles não pregam para você, nenhum deles era pobre, porque os proprietários de terra ou casas as vendiam e entregavam o valor correspondente aos apóstolos, para fazer a distribuição a cada um de acordo com sua necessidade. Amém? Entenda, nesse período, a igreja estava sendo perseguida. Então, quem tinha posse e fosse pego, ele perderia tudo. Então, alguns, isso não era obrigado, alguns que tinham posse, tinham vendículos e depositavam os apóstolos para eles distribuírem igualitariamente, segundo a necessidade de cada um. Se o irmão A tinha necessidade de 1x para suprir sua necessidade naquele período, ele recebeu 1x. Se o irmão B tivesse necessidade de 2x, ele ia receber 2x. Por isso a Bíblia diz que tinham todos em comum e nenhum deles era pobre. A igreja só quer arrecadar e não ajuda ninguém. Só ajuda o próprio pastor que está ficando cada vez mais rico. Amém? Romanos 11, 29 a 30. Que diz: por isso os discípulos decidiram enviar ajuda aos irmãos, não é aos pastores, não é aos líderes congregacionais, não era para os apóstolos, não era para os irmãos que viviam em Judá, cada um de acordo com suas posses, ou seja, também eles estavam segundo suas posses. Aí já vi pastores, bispos, não, irmão, passa teu cartão de crédito, pega o cheque especial do banco, faça uma oferta para Deus, e que Deus vai te abençoar, e que não sei o quê, e pega o empréstimo e deposite na igreja, no altar, que Deus vai te abençoar. Isso é contrário à palavra. Por que eu digo que Deus não está nisso? Porque eles estão pregando coisas contrárias à palavra de Deus. E Deus, já que eu falei diversas vezes aqui no canal, ele não vai contra a sua própria palavra. Como ele prega, como ele
fala para Jeremias, se não me falha memória, capítulo 1, versículo 16 ou 17, disse: viste bem, Jeremias, que velo, ou seja, tenho velo, tenho cuidado, velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus não vai contra a sua palavra, ele vai a favor dela. Aí aqui diz que cada um deveria contribuir segundo suas posses. Quer dizer, eu não vou pegar um empréstimo, me endividar para levar para a igreja, porque pastor, liderança, está dizendo que é para obra, é para Deus, é para a obra de Deus. Aí você está endividado, ele está com o carrão do ano, trocando de carro, pegando jatinho, pegando um avião, comprando uma passagem de primeira classe, viajando para onde quiser no mundo, né? Comprando bolsas caríssimas para as devidas esposas, não que sua esposa não mereça. Mas às vezes, com essas falácias, eles nos enredam a tal ponto que às vezes nós ovelhas nos endividamos e não temos às vezes manter a nossa própria casa, para manter o luxo deles, com desculpa de que é obra para Deus. Amém? Então, é segundo as suas posses. Amém? Romanos 15, 25 a 27. Que diz: porque Macedônia e Acaia acharam por bem fazer uma contribuição para os pobres com o povo de Deus de Jerusalém. Eles acharam por bem fazê-lo, mas a verdade é que eles devem isso, pois se os gentios participam com os judeus nas questões espirituais, então os gentios têm o dever de ajudar os judeus nas questões materiais. Esse versículo também é um parênteses, né? É que muitos pastores, né? Não, você é descendente de Abraão, você vai ficar rico, você isso, você aquilo. Essa promessa foi para os judeus. Você é filho de Abraão também pela fé, então você também é judeu e que você vai e tal, e faça isso, faça aquilo. Aí cria um montão de campanhas para o na igreja, você dá cada vez mais dinheiro, fica cada vez mais duro, essas bênçãos não acontecem, você não fica rico e acaba desanimando por causa da igreja, mas é culpa do pastor. Mas também a culpa é nossa que a gente não estuda a Bíblia. Então é interessante esse versículo também, que bota um fim nisso. Porque aqui diz que somos participantes com o povo judeu nas questões espirituais e não materiais, como muitos pastores pregam. Tá? Não é o que eu queria falar aqui agora, mas aproveitando esse versículo que engloba bem isso, tá bem, né? Ele, por si só, ele fala, né, por si só, não precisa de explicação, fala que nós somos participantes com os judeus nas questões espirituais e não materiais. Amém? Irmão, qual é esse versículo mesmo para me anotar? Pode anotar. Romanos capítulo 15, versículos 25 ao 27. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Que diz: agora com relação à coleta feita a favor do povo de Deus, a Bíblia diz povo de Deus, não diz à congregação, aos líderes congregacionais, aos apóstolos, não. Ao povo de Deus, proceda da mesma forma, que indiquem as congregações, da Galácia. Toda semana após o Matzei Day, ou seja, logo após o Shabat, o sábado, cada um de vocês deve colocar algum dinheiro à parte, segundo suas posses, mais uma vez, segundo suas posses. Não é o que eu não tenho, é o que eu tenho. O que eu tenho e que eu posso contribuir. E guardá-lo desta forma: quando eu chegar, não terei que levantar fundos. 2 Coríntios 8, 11 a 15. Estou encerrando, amados. Terminaram o que começaram, a fim de... Agora será proveitoso. Terminaram o que começaram, a fim de que sua disposição para dar início ao propósito seja equiparado pelo desejo de completá-la, mediante a contribuição de acordo com o que tem. Né? Se eu vou pegar um empréstimo, como alguns pastores falam, o dinheiro não é meu, é do banco. E eu vou pagar juros por conta disso, então aquele dinheiro é meu.
Como é que eu vou pegar um dinheiro no banco para entregar para a igreja? Com desculpa de que é para a obra de Deus. Não. Se é com que eu tenho dinheiro do banco, eu não vou pegar dinheiro no banco para fazer. Ah, cartão de crédito. Cartão de crédito é um dinheiro que você paga depois. É uma coisa para tirar do sufoco. Ah, preciso de uma compra para comprar um negócio, vou passar o cartão de crédito, porque eu estou sem dinheiro esse mês e tal, aconteceu um imprevisto, então vou passar o cartão. Mas você vai pagar aquilo, tudo não é dinheiro, não é seu. Então, segundo o que você tem. Aí vamos continuar. Não pelo que não tem. Preste atenção agora a esse texto. Esse versículo. Aliviar o sofrimento alheio não lhes deve causar nenhuma dificuldade, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Ou seja, um exemplo. Se chega alguém na tua porta, pô, irmão, estou precisando de um quilo de feijão e tal, o meu acabou e só recebo semana que vem. Aí você só tem aquele quilo de feijão que você vai cozinhar aquele dia. Você vai dar, isso vai lhe causar dor. Você está suprindo a necessidade de alguém, deixando em falta você mesmo. E não é o que a Bíblia te orienta a fazer. Não são palavras minhas, isso é a Bíblia que está dizendo. Aliviar o sofrimento alheio não lhe deve causar nenhuma dificuldade. Viu? Então eu não posso doar algo que eu só tenho para minha família naquele dia, naquele momento. Agora, se você tem 2 quilos de feijão, pode contribuir com 1? Amém. Entende? Então a gente ouve pregações mais esdrúxulas sobre dízimo, sobre oferta, e de como dar, enfim. Não, e deu seu tudo, dê tua casa, e tu morre, tua família vai ficar como? Isso são ganâncias de lobos vestidos de pastores. Quando Jesus fala, o ladrão vem a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Esse ladrão ele não está falando do diabo, não. Ele está falando desses pastores, que se titulam pastores, que olha para o povo da igreja e só vê cifrão, só vê dinheiro. E querem tirar cada vez mais. E aí o povo da igreja cada vez mais pobre, e eles cada vez mais ricos. Então dízimo não é para nós, povo de Deus atual, não. Isso foi instituído para Israel. Se você olhar todos os textos bíblicos que eu citei aqui, e os outros que eu vou deixar escrito aqui, nenhum deles fala de dízimo, é só oferta. E quando fala de oferta, é para o povo de Deus. Sim, tem um texto de Paulo, acho que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, me falhou a memória agora, ele fala, porventura somente Pedro e os irmãos do Senhor têm direito de levar esposa e receber alimentos? Ele não fala nem de dinheiro, ele fala de alimentos. Sim. Mas ele fala que ele trabalhava com as próprias mãos para o seu próprio sustento, para não ser pesado a ninguém. Amém? E fala de alimentos. Então, já que é para contribuir com a igreja, para sustentar o pastor, eu chego lá e dou uma cesta básica para a igreja, pastor. Isso aqui é para ter mantimento. Porque desde que o dízimo foi instituído, sempre foi alimento. Quando Jesus adverte os fariseus sobre o dízimo, antes dele promulgar a nova aliança com o seu sangue no Calvário, ele fala, vós dizimais do endro, do cominho e da hortelã, alimentos. Porém, esqueceis os aspectos mais importantes da lei, que é o juízo, a justiça e a misericórdia. Amém? Vamos prosseguir. 2 Coríntios 9, 1 a 3, versículo 9. O versículo 7, perdão. Não há necessidade que eu lhes escreva sobre a oferta para o povo de Deus, mais uma vez. Sei quanto desejosos estão e me orgulho disso, junto aos macedônios. Digo-lhes, a Caia está pronta desde o ano passado, e seu zelo foi o incentivo da maioria deles. No entanto, envio irmãos para que nosso orgulho em relação a vocês, nesse aspecto, não sejam vão. Ao contrário, estejam prontos, como lhes disse. Aí, versículo 7. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no coração. Não de má vontade, nem sob compulsão, porque Deus ama e
ama quem contribui com alegria. O que é essa compulsão? Às vezes você está na igreja e pode, não, irmão, faça uma oferta de tanto, se Deus vai te abençoar. Olha, se você não fizer, e que não sei o que, o diabo vai entrar na tua casa. Então ele está te coagindo. Ele está errado. A Bíblia diz que não é por compulsão. Tem que fazer com alegria. E como eu já li anteriormente, segundo a minha posse, segundo o que eu tenho. A pessoa só tem o dinheiro da passagem, ela vai contribuir para a igreja, vai a pé para casa, às vezes mora léguas de distância, ou está muito calor, chuva, frio, enfim. Isso é maldade do homem. Isso é maldade do homem. Como eu já vi em determinados lugares, não, eu dou dinheiro da passagem, deu dinheiro da tua passagem, que Deus vai te abençoar. Aí o irmãozinho não consegue carona, porque Deus não está nesse negócio, ele está, né, agindo de má fé com o irmãozinho, né, compungindo o irmão a dar aquele único trocadinho. Aí uma vez tem que ir léguas a pé, ou pedir emprestado. Pô, irmão, deu dinheiro para a igreja, estou sem dinheiro da passagem, fiquei sem dinheiro da passagem. Isso é constranger o irmão, isso é pecado. E esses pastores vão dar conta disso, tenho certeza, porque Deus é justo. Amém? E para encerrar, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vou deixar esse texto também aqui, interessante porque vi uma determinada situação na televisão, em que um determinado pastor, sem citar nomes de igreja do cidadão, não, porque vocês têm que dar o dízimo mesmo. O que o pastor faz com o dízimo é problema dele. Mas nós somos sacerdotes e você tem que dar dízimo. Bom, aí eu pergunto a esse pastor, ele é da tribo de Levi? Primeiro ponto. Não, mas eu prego a palavra de Deus, então eu vou dar outro banho de água fria nele. Vou ler na versão que vocês têm, depois vou ler na minha versão. Tá? Que diz: Vós sois raça eleita, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Bom, Pedro escreve para o povo de Deus e não os judeus, porque o povo judeu já era considerado povo de Deus. Só os goim, como eles chamam, né, goim no plural, goi no singular, os estrangeiros ou os não judeus. Então aqui ele diz que antes não eres povo, agora só estou escrevendo para o povo de Deus não judeu. E diz que nós somos sacerdotes. Então, se esse pastor se intitula sacerdote, ele tem que abrir a conta da igreja dele e dizimar e contribuir e distribuir dinheiro para todos os irmãos. Simples assim. Simples assim. Olhando na minha versão. Vocês, porém, são o povo escolhido, os Kohanim do rei, os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente, vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Está entendendo? Então, todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós. Independente de se você tem cargo ou não na tua igreja, você sempre os irmãozinhos que estão sentados no banco, ouvindo, alimentando, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer a Deus, não importa. Diz que todos nós somos sacerdócio real. Então, Jesus, por meio do seu sangue, ele rasgou o véu e acabou com isso. Compreende? Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre dízimo desse jeito, mas eu estudei meses a Bíblia buscando a direção de Deus. Então está aqui os textos bíblicos para quebrar isso desses pastores, igual um irmãozinho, né, comentando comigo, porque lá na minha igreja e tal, o pastor chegou lá, aí só porque o pastor da sede, que é lá de São Paulo, chegou, foi visitar lá com um carrão novo, aí o pastor falou assim, esses irmãozinhos me ajudar, né,
os dízimos, as ofertas, e vou comprar um carro novo para mim, igual do pastor fulano. Primeiro que ele estava com inveja do carro do irmão, do pastor presidente. E segundo, contando com os dízimos das ovelhas. Às vezes você vai a pé, vai para o trabalho de ônibus, às vezes uma bicicletinha e tal, para poder economizar o dinheiro, e o pastor de olho nos dízimos para poder comprar um carro novo, trocar de carro. E nós lemos todos os textos aqui que a oferta não fala de dízimo, só de oferta, e é Novo Testamento, e sempre para o povo de Deus, para ajudar o povo de Deus. Eu sei que na atualidade é um pouco complexo isso, mas vamos citar um exemplo. Vamos conjecturar uma situação. Uma senhorinha lá dos seus 60, 70 anos, tá? Ela e o marido, aí o marido falece, morre, aí ela vai dar entrada em pensão, né, por morte, o marido, e o INSS, vocês sabem como é que está, acompanha as notícias, né? E até ela conseguir, cadê a igreja, cadê o cofre da igreja, conta bancária, para ajudar essa senhorinha uma conta de luz, um medicamento, no mantimento da casa. Então nós vemos que a oferta, nós vimos aqui que as ofertas são para ajudar o povo de Deus. Amém, amados? Desculpa a demora da mensagem hoje, mas eu precisava pegar isso numa única mensagem, né? Vinha preparando com algumas mensagens anteriores, mas que você possa meditar. E todos os textos bíblicos que eu citei, que eu li, e os que eu não li, que tem outros aqui que eu não li, vou deixar todo isso descrito aqui, a mensagem, e que você compartilhe, amados, com o maior número de pessoas possíveis. Em breve eu vou fazer um livro para escrever com tudo isso, para poder despertar as pessoas. Amém? Então não se sinta constrangido e dar dízimo mais. Não é pecado, porque Jesus nos libertou disso, como nós lemos em Romanos, em Hebreus, em Gálatas, em todos os outros textos. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo final de semana. Tenha amanhã um domingo abençoado na presença do Pai, com nova mentalidade. Pensa, medita nisso e, como eu disse mais uma vez, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative as notificações do sininho. Normalmente eu trago mensagens todos os finais de semana. E compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. Até o próximo final de semana.